Você chegou numa propriedade, olhou pro pasto, fez as contas na cabeça e pensou: vou botar gado. E eu não te culpo. O Brasil inteiro pensa assim. A gente cresce vendo gado, ouvindo sobre gado, vendo o vizinho criar gado. Gado é sinônimo de fazenda na cabeça de qualquer brasileiro. É o que o pai criava, é o que o avô criava. Já teve até novela como a Rei do Gado. Mas e se eu te disser que essa lógica está te custando dinheiro todo mês sem você perceber? Hoje eu vou fazer uma comparação que ninguém faz direito. Ovelha contra gado. Com os mesmos recursos, no mesmo espaço, com o mesmo dinheiro disponível. E não é achismo, não é fanático defensor de ovino querendo te convencer de mudar de vida. É conta aberta, dado técnico, fonte confiável e no final você decide. Então, já que você quer saber, fique comigo até o final, porque a terceira comparação é a que mais surpreende as pessoas e é também a que mais raramente aparece numa conversa honesta sobre o assunto. O Brasil hoje tem mais de 230 milhões de cabeças de gado. É o maior rebanho comercial do mundo e, para efeito de comparação, o rebanho ovino nacional tem pouco mais de 20 milhões de cabeças. Esses dados são direto do IBGE. Isso quer dizer que para cada ovelha no Brasil tem mais de 11 bois. E você sabe o que esse número revela? Que a grande maioria dos produtores nunca parou para fazer essa comparação de verdade. Só foi no automático, porque gado sempre foi o certo. E tem outro número que precisa entrar nessa conversa antes de tudo. O Brasil importa até 50% de toda a carne ovina que consome. Isso é dado da Embrapa, não é número que eu estou inventando. Enquanto a pecuária bovina está consolidada, com oferta alta, frigorífica em todo canto e margem cada vez mais apertada para quem produz em pequena escala, o mercado ovino está cronicamente subabastecido. A demanda existe, o consumidor está formado, a carne chega nos açougues e restaurantes, só que ela vem da Argentina, do Uruguai, da Austrália. O produtor brasileiro ainda não preencheu esse espaço. Esse é o cenário que você encontra quando decide criar ovelha de forma séria. Não é um nicho, é uma brecha de mercado de tamanho continental. Mas vamos pro que interessa. Vou fazer as três comparações usando os mesmos dados de entrada, mesma área disponível, mesmo capital inicial. Você acompanha, faz as suas próprias contas e tira suas conclusões. Primeira comparação: tempo de retorno do seu investimento. Você compra um bezerro desmamado hoje e ele vai chegar no peso de abate em torno de 450 a 500 quilos. Em quanto tempo? Em condições de pastagem razoável, com um manejo que a maioria dos pequenos produtores consegue executar na prática, estamos falando de 24 a 36 meses. 2 a 3 anos do seu dinheiro trabalhando, precisando de suplementação mineral, vacinação, controle parasitário, mão de obra, isso tudo antes de você ver R$1 de volta. Em pastagens ruins ou em períodos de seca prolongada, esse prazo estica ainda mais. E você conhece alguém que já perdeu o animal no meio do ciclo e ficou com o prejuízo inteiro no colo. Todo criador de gado tem pelo menos uma história assim. Agora você pega um Dorper, você coloca um carneiro reprodutor com as matrizes no momento certo. A ovelha fica gestante por aproximadamente 5 meses. O cordeiro nasce, mama pelo menos 45 dias. Entra no sistema de confinamento ou pastagem suplementada. E em 60 a 90 dias de confinamento, ou 120 a 150 dias de pasto, ele está no peso de abate, entre 33 a 40 quilos de carcaça. Isso tudo acontece em menos de um ano, desde a cobertura do carneiro até o abate. A Revista Brasileira de Zootecnia tem vários dados documentários sobre a taxa de crescimento e eficiência alimentar de cordeiros Dorper em diferentes sistemas. E os números são consistentes. Na prática, o que isso significa? Enquanto o bovino te dá um ciclo completo a cada 2 a 3 anos, a ovelha pode te dar até 3 ciclos a cada 2 anos se você trabalhar com manejo reprodutivo adequado. 3 retornos contra 1, no mesmo período, usando o mesmo pasto. Isso não é argumento porque eu crio e eu quero que você crie. Essa é a matemática do ciclo produtivo. E tem um detalhe que costuma ser ignorado. Quando você precisa de dinheiro, o ovino te dá mais opções. Você pode vender 1, 2, 5 borregos, conforme a necessidade. Já com gado, você é obrigado a vender o animal inteiro quando o mercado permite. A liquidez fracionada do ovino é uma vantagem real para quem gerencia uma propriedade pequena ou média. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais produtores que precisam dessas informações e provavelmente nunca pararam para fazer essa conta. Segunda comparação: custo de entrada e poder de escala com o mesmo capital. Vou usar um número redondo que representa bem a realidade atual do mercado brasileiro. R$30 mil disponível para comprar animal. É um capital sério, mas não é inviável para quem está começando com alguma estrutura mínima, especialmente para quem já tem terra e quer diversificar. Com R$30 mil, quantas cabeças de gado você
você compra um bezerro Nelore padrão, desmamado hoje, está saindo entre 3 a 5 mil reais, dependendo da região, da qualidade e do período do ano. Com 30 mil reais você está comprando entre 6 e 10 bezerros. 6 a 10 animais para criar, alimentar e manejar por uns 2 anos. E só depois vender. É com isso que você trabalha. Com os mesmos 30 mil reais aplicados em ovelhas de procedência, a realidade é completamente diferente. Uma matriz Doppler com qualidade comprovada está entre 800 e 1.400 reais atualmente. Lembrando que você pode encontrar marrãs bem mais em conta, mas nesse exemplo, com 30 mil você monta um plantel de 20 a 35 matrizes, isso incluindo o carneiro reprodutor. E cada matriz Doppler bem manejada tem em média de 1,5 a 1,8 cordeiros por parto, com índices de prolificidade que Embrapa registra em rebanhos bem conduzidos, chegando a 2 cordeiros por parto em algumas situações. E eu vou ser conservador, com 25 matrizes, mantendo uma média de 1,5 cordeiro por parto e seguindo o ritmo de 3 partos a cada 2 anos, você entrega uma média de 1,5 ciclo anualmente. Fazendo a conta, são 56 cordeiros produzidos por ano, e a partir do investimento que compraria apenas 8 bezerros de gado, 56 contra 8, mesmo descontando uma mortalidade de, por exemplo, 10%, que é muito, você ainda coloca cerca de 50 cordeiros no ponto de abate todo ano, com o mesmo capital que estaria preso em 8 bois. Agora eu preciso ser honesto aqui porque eu falei que essa comparação seria honesta. O capital inicial em ovelhas não é só o valor dos animais. Você vai precisar de aprisco, mesmo que simples, com tela e cobertura. Você vai precisar de comedouros, bebedouros, divisão de piquetes e idealmente alguma estrutura para confinamento de cordeiros. Essa infraestrutura tem custo real. Já quem tem experiência com bovinos no sistema extensivo sabe que gado vai numa cerca, um coxo de sal e de água e acabou. Já o ovino exige mais estrutura no início e isso precisa entrar no seu planejamento. Mas mesmo considerando esse custo de infraestrutura, o poder de escala e a velocidade de retorno continuam favorecendo o sistema ovino para quem tem área limitada e capital controlado. É a biologia do animal trabalhando a seu favor. E por falar em começar com estrutura e sem cometer os erros que custam caro, eu organizei tudo no meu e-book do zero ao aprisco. É um guia prático direto, feito especialmente para quem está montando o sistema pela primeira vez ou reestruturando o que já tem. Cada etapa ali é explicada na simplicidade, com o que funciona na realidade do campo brasileiro. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e nesse QR Code que está aparecendo na tela. E a terceira comparação, lucro por hectare. Esse número é o que mais muda a perspectiva das pessoas quando a gente para calcular com calma. E é exatamente o dado que os defensores do gado raramente colocam na mesa de forma explícita quando comparam os dois sistemas. A taxa de lotação do gado em pastagem típica do Nordeste e de boa parte do Brasil é de 1 a 2 unidades animal por hectare. Isso em sistema extensivo convencional com pastagem braquiária ou capim-bufel em condições razoáveis. Já em pastagem degradada, que por sinal são muito comum no Brasil, o MAPA, Embrapa e estudos de mapeamento de pastagens divulgam estimativas de queda de produtividade, indicando que a capacidade de suporte pode cair para valores próximos ou inferiores a 1 unidade por hectare. A ovelha, por ser um animal de menor porte, com um impacto diferente no solo, com comportamento de pastejo que complementa e em muitos casos melhora a condição de pastagem, permite uma taxa de lotação de 6 a 10 cabeças por hectare em pastagem bem manejada. Em alguns artigos publicados pela Embrapa e pela Revista Brasileira de Zootecnia, em sistemas de integração e em pastagem exclusiva confirma essa faixa. Com suplementação estratégica e manejo de piquetes, algumas propriedades operam com densidades ainda maiores. Agora eu vou colocar dinheiro nisso de uma forma realista para ninguém me acusar de forçar os números. Pelo lado do gado, um arroba de boi gordo está custando hoje em torno de R$350. Um boi de corte abatido produz em média 17 arrobas. Cada animal te dá mais ou menos, com os preços de hoje, R$6.000 de receita bruta. Com um animal por hectare e um ciclo de 2 a 3 anos, você está gerando de R$2 a R$3.000 de receita bruta por hectare por ano, antes dos custos com suplementação, sanidade, pasto e mão de obra. Já pelo lado do ovino, um cordeiro Doppler bem terminado tem de 16 a 20 kg de peso morto. O preço do quilo da carne ovina no Nordeste e no Sudeste está entre R$28 a R$40. Vamos usar R$28 o quilo morto. Isso eu tô tirando por baixo. Um cordeiro gera entre 500 e 620 de receita bruta. Com 7 matrizes por hectare, uma média de 1,5 cordeiro por parto, 2 ciclos no ano, você está produzindo 21 cordeiros por hectare por ano. Multiplicando por R$560, que foi a média que a gente tirou no exemplo por cordeiro, chegamos a aproximadamente R$11.760 de receita bruta por hectare por ano. Mesmo com os custos operacionais que são reais e não podem ser ignorados, como a ração no confinamento, sal mineral, vermífugos, vacinas, mão de obra mais intensiva, a diferença de potencial de receita bruta por hectare é difícil de ignorar quando você escreve os dois números de lado a lado. E o ponto mais importante,
Esse cálculo não depende de grande propriedade, ele funciona para quem tem 5 hectares, tanto quanto para quem tem 50, e que na verdade ele funciona melhor ainda para quem tem área limitada e precisa extrair mais resultado por metro quadrado de pasto. Agora eu vou falar dos pontos onde o gado ainda leva vantagem. Primeiro, liquidez de mercado. Você vende o boi em qualquer parte do Brasil, em qualquer época do ano, ou com um frigorífico disponível a poucas horas de qualquer propriedade. Já o mercado ovino está crescendo aceleradamente, mas ainda tem regiões onde encontrar comprador ou frigorífico habilitado para abate ovino demora. Se você está numa dessas regiões, precisa calcular o custo logístico antes de decidir. Segundo, o gado ovino extensivo é de operação mais simples para quem não tem experiência. Você monta uma cerca, coloca o animal no pasto e a curva de aprendizado inicial é menor. O ovino exige mais conhecimento técnico, principalmente em manejo sanitário, controle de verminose e nutrição de cordeiro. Não é difícil, mas precisa de dedicação e estudo que nem todo produtor está disposto a fazer. Terceiro, crédito e mercado de animais reprodutores para bovinos é mais desenvolvido e acessível. Financiamento para pecuária bovina é mais fácil de conseguir em muitas linhas da Pronaf e do ABC Agro do que para a ovinocultura, que ainda está ganhando espaço nas políticas de crédito rural. Então, qual é o veredito? O que eu recomendo não é abandonar o gado e ir de ovelha. O que os números mostram é, se você tem terra subutilizada, capital inicial limitado e quer ver o retorno mais rápido no mercado que está estruturalmente subabastecido, a ovelha merece entrar no seu planejamento com seriedade e com as contas na mão. Não como uma aposta emocional de quem quer fugir do gado, mas como decisão calculada de quem lê os números e entender onde está a oportunidade. E antes de eu fechar, o e-book do Zero ao Prisco está na descrição desse vídeo. Se você está montando seu sistema agora, ele vai te poupar de erros que custam caro e demoram tempo demais para aparecer. O link está no primeiro link da descrição e no comentário fixado também. E eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários. Você já cria gado, está pensando em incluir ovelha na propriedade ou já tem as duas criações e pode comparar na prática? Eu quero muito ler a experiência de quem está vivendo isso no campo. Meu nome é Levi, sou estudante de veterinária e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse e até mais.